caro estudante, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação 2022. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de Geografia do 5º ano. E hoje nós estamos aqui para a nossa primeira aula de Geografia de 2022. Bom, a nossa aula será sobre dinâmica populacional. Mas antes que comecemos a nossa aula, eu quero mostrar para vocês o que nós vamos aprender durante este bimestre. Nós vamos aprender sobre dinâmica populacional em Minas Gerais, vamos saber sobre desigualdade social territorial e a relação entre o campo e a cidade, ou cidade e campo, vice-versa. Com a nossa aula sobre dinâmica populacional em Minas Gerais, nós vamos estar aptos, após a nossa aula, nós vamos aprender a descrever e analisar as dinâmicas populacionais na unidade da federação em que nós vivemos, como eu disse, Minas Gerais, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. O que seriam as condições de infraestrutura? O que as pessoas, o que cada lugar oferece para que as pessoas queiram viver ali. Então, vamos para a nossa primeira aula. Aí vem o questionamento. Migrar, por quê? Por que as pessoas mudam? Vamos ver então primeiro o que significa migração. A migração significa a movimentação de pessoas ou de grupos de pessoas de um lugar para o outro, Deslocar-se espacialmente no espaço geográfico. Ou seja, pode se referir à troca de país, quem muda de um país para o outro, à troca de região dentro de um mesmo país. No Brasil nós temos mais de uma região, nós temos lá, norte pode vir para o sudeste, quem mora no nordeste pode vir para o centro-oeste, Isso é um exemplo de mudança de região. Podemos também mudar apenas de estado, de um estado para o outro, de Minas Gerais para Goiás, de Goiás para Bahia, E também podemos mudar de município, uma cidade para outra, ou mesmo dentro da nossa própria cidade, nós podemos mudar de domicílio. A cidade de Belo Horizonte, capital, ela tem várias regiões. Eu, por exemplo, já morei lá na região norte, lá na Pampulha. E hoje eu moro aqui na região centro-sul. Isso é uma mudança de domicílio dentro de uma mesma cidade. Significa que eu migrei de uma região da cidade para outra região. Agora, vamos pensar juntos. Eu trouxe um questionamento para vocês. Você já morou em outro lugar ou sempre no mesmo lugar que você está hoje? Você conhece alguém que já veio de outra cidade, de outro estado ou de outro país? Pense aí, um segundo. Pensou? Então, agora nós vamos ver o que é a migração interna. A migração interna é o deslocamento de pessoas, como eu disse para vocês, dentro de um mesmo território, No caso, quando nós falamos migração interna no Brasil, é a mudança de pessoas dentro da região do Brasil, dentro do país, de uma região para outra. Nós temos, então, dessa forma, a migração dentro das regiões, a migração dentro dos estados e a migração dentro dos municípios, dentro da própria cidade. Isso não provoca a modificação do número de pessoas dentro de um país, ou seja, não vai mudar a população, o número demográfico, a densidade demográfica, a quantidade de pessoas que vivem dentro de um país. Porque se eles estão mudando ali dentro mesmo, o país continua tendo a mesma quantidade. O que vai alterar? Poderá alterar neste caso, quando a pessoa muda de uma região para outra, é diminuir o quantitativo, a quantidade de pessoas que moram em uma região e aumentar o número de pessoas que vai morar em outra. Nós vamos ver exemplo disso aqui. No Brasil, nós temos uma determinada região, da qual nós vamos falar agora, que a densidade demográfica é gigantesca, é a maior do país, exatamente porque as pessoas mudam para essa região, ou seja, migram para essa região. Altera, então, a quantidade da população das regiões. Quais são os tipos de migração interna que nós temos? Nós temos
o êxodo rural, que é quando as pessoas elas migram do campo para a cidade, né? Elas se mudam, saem do campo, das cidades pequenas, da zona rural e vêm para os grandes centros, para a parte urbana. Existe a migração urbano-rural, que é o contrário, às vezes as pessoas se cansam de morar na cidade grande e falam, não, agora eu acho que eu já aposentei, eu vou voltar para a roça, eu vou voltar a morar no meu sítio. É a migração urbano-rural, a migração de volta, né? O contrário do êxodo. E a migração cidade para cidade, né? Por exemplo, mudar de Sete Lagoas para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Ouro Preto. É uma migração cidade-cidade. Quais os fatores que influenciam no fluxo dessa migração aí, né, do processo migratório? Fatores religiosos, fatores psicológicos, fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais. Nós vamos ver um pouco deles aqui na nossa aula. Vocês vão perceber que tem um deles ali que predomina, que é um fator que é assim o mais importante para que as pessoas migrem ou não de determinados lugares. Então, nós vamos ver qual é a realidade migratória dentro do nosso país. Como é que isso acontece até chegar na nossa realidade migratória do estado de Minas Gerais. Vamos pensar juntos novamente? Bom, que motivos levam as pessoas a saírem do campo para ir para a cidade? Já pensaram sobre isso? Um segundo para você pensar e responder. Por que as pessoas migram ou se mudam do campo para as cidades, para os grandes centros urbanos? Os motivos do deslocamento. A ordem econômica, uma vez que o modelo de produção cria espaços privilegiados, forçando indivíduos a deslocarem-se de um lugar para o outro. O que significa aquilo ali, professora? Significa que nós temos alguns lugares que oferecem melhores formas de vida. Espaços privilegiados, espaços onde o homem, nós vamos ver no próximo slide, consegue melhores condições de vida, o clima é melhor, o mercado de trabalho oferece mais emprego. E o que acontece? Como nos grandes centros, né, foram criadas as indústrias, estes grandes centros atraíram as pessoas para virem em busca de trabalho, né? Em busca de trabalho e assim ter uma melhor qualidade de vida, porque podem manter o seu sustento, né? As necessidades básicas que nós temos, moradia, saúde, lazer. Bem, aqui vocês podem observar nessa imagem, né? Trabalhadores de uma indústria aí. Quais são, então, as áreas de repulsão populacional? O que significa essa palavra repulsão? São as áreas em que as pessoas não querem ficar lá, elas querem sair de lá, tá bem? Essas áreas são áreas que perdem a população por vários fatores. Fatores esses que eu acabei de falar para vocês. Suponhamos que eu moro em uma cidade e essa cidade não tem emprego para toda a população. O que vai acontecer? As pessoas vão ter que sair de lá e procurar emprego fora da cidade, porque como vão sobreviver? Como vão manter as suas necessidades básicas? E a qualidade de vida dessa pessoa, como vai ficar? Se ela não tem como sustentar as coisas que são básicas, como a alimentação e a saúde, né? A moradia. Então, acontece a carência no mercado de trabalho, é um dos fatores, tá? Que acontece essa repulsão, ou seja, as pessoas saem de lá para morar em outro lugar. Atividades econômicas com dificuldade de atrair e conservar a população naquele local, a baixa qualidade de vida, desestruturação demográfica e familiar. O exemplo que nós temos é o Nordeste. A região Nordeste do nosso país, ela não oferece muito mercado de trabalho, né? Não oferece muitas vagas de trabalho. E também, gente, tem a questão climática, que nós vamos ver que isso também influencia. A região, ela é seca, não podendo o homem produzir nada ali. Então, isso tudo faz com que as pessoas saiam de lá em busca de vida melhor. Como eles dizem, vida melhor, né? Bom, e quais são as áreas, então, que são favoráveis à migração, né? Quais são as áreas de atração que atraem as pessoas para morar lá? São aquelas áreas que têm, por exemplo, numerosas oportunidades de emprego.
Se eu tenho um grande número de emprego, claro que as pessoas vão querer morar naquele lugar, ela vai ter oportunidades melhores. Melhor qualidade de vida, né? Se a pessoa conseguir um emprego, ela vai poder proporcionar à sua família uma melhor qualidade de vida. Condições climáticas favoráveis, como eu dei para vocês agora, o exemplo do Nordeste, né, que é seco. E quem é que não quer morar numa região cheia de vegetação, fresquinha, né? Um local gostoso de se viver. Este local, a região Sudeste. A região Sudeste favorece a migração. Por isso que eu disse para vocês no início da nossa aula que nós partiríamos lá da migração no Brasil até chegar na nossa região, no nosso estado. Agora vamos falar da região Sudeste, como que funciona a migração aqui? Como que foi essa história da migração na nossa região, no nosso estado? Nós tivemos aí entre 1960 e 1980 o êxodo rural, uma grande quantidade de pessoas saíram dos campos e vieram viver nas grandes cidades. Você sabe o que é um vetor? Já ouviram falar nessa palavrinha? Vocês devem ter escutado sim, só não estão se lembrando. Agora, durante a pandemia, as pessoas falavam muito assim: as crianças são vetores transmissores do coronavírus. Porque as crianças, elas transmitiam, mas elas não tinham, a maioria das crianças eram o quê? Assintomáticas. Então, o vetor é aquele que transmite, é de onde sai, tá? No nosso sentido de migração, vai ser a mesma coisa. Quais são os lugares que são vetores? São aqueles de onde as pessoas vão sair, não vão querer ficar. Principais vetores da migração no Brasil: a região Nordeste brasileira e o norte de Minas Gerais. O norte do nosso estado é uma parte pobre do estado, por quê? Porque também é uma região que não favorece muito o mercado de trabalho, é uma região mais seca, mais quente, né? Então, o que acontece? Esses dois locais são considerados vetores de migração. As pessoas saem de lá em busca de melhores condições de vida. E quais são os locais de migração? Para onde essas pessoas que saem lá do Nordeste ou do Norte de Minas, para onde elas estão indo, né? Onde elas vão buscar trabalho, melhores condições de vida? Elas vão para as grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? O Paraná, lá em Curitiba. Isso, gente, contribuiu para 20% da urbanização do nosso país, né? No caso da nossa região aqui, a urbanização, ela cresceu muito. O que foi a urbanização, então? Foi a superlotação das cidades, as pessoas vindo, né, do campo, da zona rural, viver na cidade. Então, as cidades foram crescendo, crescendo e crescendo. A migração nas últimas décadas ocorreu da seguinte forma: na década de 70, né, nós vimos lá que de 1960 até 1990 houve o êxodo rural. Mas no meio do caminho aí, em 1970, houve uma estagnação da economia. E aí as pessoas começaram a não só vir para a região sudeste, mas também a irem para a região centro-oeste, região onde está o estado de Goiás, onde está Brasília, aquela região. Foram criadas também políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro, ou seja, quando nós falamos em políticas públicas, quer dizer que foram programas, projetos criados pelo governo para atrair as pessoas para aquele lugar. Políticas públicas são isso, são programas que o governo cria para determinadas situações. Vamos falar então de migração dentro do nosso estado agora, dentro do estado de Minas Gerais. Como que se deu? A princípio, a migração entre Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais saiu em desvantagem. Por quê? São Paulo, um grande polo industrial, atraía as pessoas para trabalhar nas indústrias. Então, Minas Gerais ficou prejudicada nesse caso, né? Sendo favorável para São Paulo e desfavorável para Minas. São Paulo foi aumentando a população e Minas diminuindo. Agora, mais uma questão para vocês pensarem comigo. Será que existe migração em direção ao nosso estado até hoje? Vamos ver? O que o nosso estado oferece de tão interessante, de atrativo, para que as pessoas resolvam vir morar aqui em Minas Gerais? Dou um segundo para você pensar. E aí, pensou?
Bom, Minas Gerais, gente, é a segunda maior população do país. A gente só perde para São Paulo. O único lugar aqui no Brasil que tem uma população maior que Minas é São Paulo. Por que então que as pessoas vêm para cá? Tem uma localização favorável, indústria extrativa mineral, turismo e agronegócio, sendo que a indústria extrativa mineral é a principal atividade econômica que atrai as pessoas para cá, né? Nós sabemos o quanto Minas Gerais é rica das minas, né, dos minérios, e isso faz com que grandes empresas venham para explorar esse minério e gere um grande número de empregos. Então, isso atrai as pessoas a virem morar em Minas. Quais as causas e as consequências da urbanização? Vamos ver? Bom, dentre as causas, ou seja, os motivos, né, da urbanização, nós temos a perda de trabalho no setor agropecuário. Por quê? Porque criaram máquinas e as máquinas começaram a substituir o homem no trabalho. Então, houve perda de emprego. A técnica rural, a modernização técnica rural. Carência de terra para a maioria dos trabalhadores rurais. É muito desigual a distribuição de terras, nós sabemos disso. Só as pessoas que são mais abastadas financeiramente conseguem uma parte boa de terra e terra produtiva. Então, os pequenos produtores acabaram por não ter o que fazer, saindo assim do campo para a cidade. Quais são, então, as principais consequências? Quando vem esse tanto de gente de lá para cá, o que acontece? Acontece que vai aumentar o número de pessoas na cidade. Olha só. Em 1970, mais de 50% da população brasileira vivia nas grandes cidades. No censo de 2000, 81,2%. Segundo a ONU, em 2005, 84,2% da população brasileira era urbanizada, ou seja, estava nos grandes centros. A projeção para 2050 é que 93,6% da população irá viver nas áreas urbanas. Vocês têm noção do que seja isso? O quanto isso pode prejudicar o espaço urbano? Olha só. O que vai acontecer? Vai aumentar a favelização, quer dizer, as pessoas não têm onde morar e elas vão se amontoando, morando em lugar que não é tão apropriado, né, para a saúde, porque não tem uma canalização de água adequada, entre outras coisas. Então, nós temos aqui crescimento populacional desordenado, ou seja, as cidades vão ficar com uma densidade demográfica, ou seja, a população vai aumentar de tal forma, né, que vai acontecer a favelização, aí vem o desemprego. Vocês já viram pessoas dormindo nas ruas? Pois é, muitas dessas pessoas são pessoas que vieram do campo em busca de uma melhor condição de vida, mas chegou aqui pelo excesso da população, não tem emprego para todo mundo. E aí vem o desemprego e eles vão morar na rua, não tem o que fazer. A criminalidade parte daí também, não tem o que comer, mora na rua e de repente vai começar a roubar para comer, né? A poluição da água e do ar. A urbanização não se distribuiu de forma igualitária no nosso país, de forma igualitária, né? O que acontece? Mesmo tendo aquela estagnação econômica que eu falei lá com vocês em 1970 e uma parte, né, da população do Nordeste que vinha para Minas ir para a região Centro-Oeste e para a região Norte, mesmo assim, a região Sudeste é a região que mais atrai as pessoas. E aí, o que acontece? A região Sudeste concentra o maior número de pessoas. Foi o que nós vimos no slide anterior, que está acontecendo com a urbanização e o grande crescimento populacional nas cidades. Vamos ver o que aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre o que é migração, vimos o processo de migração no Brasil, como isso aconteceu no decorrer do tempo, né, da história. Podemos perceber a importância da migração no estado de Minas Gerais e aprendemos as causas e consequências desse processo migratório. A nossa aula já está acabando, mas eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito divertida. Assim que os nossos slides estiverem lá no site do Estude em Casa, corra lá e clique nesse link que eu deixei para vocês. Vocês vão poder aprender se divertindo. Esse link é do IBGE Educação. Vocês vão
aprender a calcular a densidade demográfica do lugar onde você vive. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de geografia e aguardo vocês na próxima. Até já!